Olá, aqui é Luiz Felipe Carvalho, do site Fox Life. Neste vídeo eu quero compartilhar com você algumas ideias sobre como vencer o medo. Existem pessoas que têm diversos tipos de medo: medo de altura, medo do escuro, medo de dirigir, medo de falar em público, que é um dos principais e mais conhecidos medos. E como que você faz para se livrar desses tipos de medo? Bom, primeiro você tem que entender que o medo é uma sensação, é uma percepção. O medo ele pode ser algo que nós imaginamos, pode ser coisa que ainda nem tenha acontecido, e nós podemos antecipar situações e com isso sentir medo. E isso acaba atrapalhando o nosso desempenho, o nosso aprendizado. Isso atrapalha nós alcançarmos os nossos objetivos. Então o primeiro ponto é esse: é você entender que seu medo é uma percepção, algo que você pode imaginar, talvez algo que nem venha acontecer. A maioria dos medos que nós temos, a maioria dos medos que eu já tive, eles não aconteceram. Eram algo realmente da minha cabeça, algo da minha imaginação. E quando você tem essa consciência de que o medo é apenas uma percepção, você consegue controlar melhor o seu estado emocional. Aliás, para você conseguir controlar o seu medo, você antes de tudo tem que controlar o seu estado emocional. Porque é ele que vai determinar como você vai se sentir, o seu desempenho presente. Um bom exemplo disso, eu lembro que quando eu fui a um curso, um treinamento numa escola, numa faculdade, para um grupo de alunos, e lá era um treinamento justamente sobre o medo, sobre como vencer o medo. E lá tinha um rapaz lá que tinha medo de falar em público. Ele ficava nervoso, ficava ansioso, enfim. E qual técnica que eu utilizei para fazer com que ele mudasse o estado emocional? Primeiro, eu fiz com que ele realmente ele tinha que mudar, ele tinha que ter a vontade de mudar, porque sem isso qualquer técnica não vai funcionar. Então ele tinha vontade de mudar e eu utilizei uma técnica da programação neurolinguística chamada de Círculo da Excelência. O Círculo da Excelência consiste em você resgatar recursos que há em você, situações que você já vivenciou, e que você pode trazer esses recursos novamente e enfrentar aquela situação em que a pessoa teme. E eu fiz justamente isso. Fiz com que ele fechasse os olhos, fiz com que ele lembrasse de situações na vida dele em que ele teve momentos de coragem, de certeza, de determinação, sensações positivas, emoções positivas. E fiz com que ele relembrasse daqueles momentos durante mais ou menos 1 ou 2 minutos, e o resultado foi incrível. O resultado foi que ele conseguiu fazer a apresentação, uma apresentação curtíssima, mas o principal é que ele conseguiu quebrar aquele estado emocional dele, em que antes ele tinha medo, estava paralisado pelo medo, e ele conseguiu realmente fazer essa curta apresentação. Ele conseguiu mudar o estado emocional. E o segundo ponto é justamente esse: você, quando estiver com medo, é você resgatar recursos. Você lembrar de situações em que você já teve um bom resultado, um bom desempenho, e trazer essas sensações, essas emoções positivas para aquele momento presente. Então, é quando você, talvez não seja o seu caso, mas muitas pessoas que vão tirar habilitação, por exemplo, elas ficam ansiosas, ficam com medo de dar errado, ficam imaginando o pior cenário possível. E nesse tipo de estado emocional, o desempenho delas acaba se tornando realmente desastroso. E o que a pessoa pode fazer é justamente isso, é mudar o estado emocional. Feche os olhos, relaxe, busque momentos na vida, diversos momentos, todos nós já tivemos momentos assim, e resgate esses momentos, sinta esses momentos,
vivencie novamente esses momentos, porque dessa forma você muda o seu estado emocional e você passa a ter recursos, você passa a ter um estado emocional melhor do que aquele que a pessoa sente medo, que a pessoa fica com medo. E acho que uma terceira dica seria realmente você enfrentar o seu medo. O que significa enfrentar o medo? Significa você realmente enfrentar aquela situação em que você teme. Se você vai fazer uma prova, então faça. Se você vai fazer algum teste, faça. Se você tem que falar em público, se você tem que fazer uma apresentação, faça. Essa é a única maneira de você realmente se livrar do medo. Você tem que enfrentar o medo. Você às vezes tem que sentir o medo, descobrir aonde que está localizada a sensação. Talvez seja um frio na barriga, seja um tremor, seja qualquer dessas sensações, e realmente mudar o seu estado emocional e enfrentar o seu medo. Porque o medo, ele, no final das contas, ele é apenas uma percepção, algo que nós percebemos, e ele pode nem acontecer, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. Peço a você que compartilhe a sua experiência, algumas estratégias que você tem para enfrentar o seu medo, que também é muito importante. E deixo para você um forte abraço e até o próximo.